oportunidade que nos é facultada pelo pastor da igreja e o departamento dos jovens, na pessoa do evangelista Paulo Ayrton. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 8. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 8. Livro de Cantares. Em alguma Bíblia diz Cântico dos Cânticos. Capítulo 2, verso de número 8. Depois de termos um dia abençoado na presença do Senhor, aprendendo a sua palavra na escola bíblica dominical, desde já fica o convite aos irmãos para, se Jesus não voltar, no próximo domingo estarmos mais uma vez reunidos, aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia nos estará ensinando, a lição estará nos ensinando sobre a bendita esperança futura da igreja na eternidade, por isso vai ser de bênção. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 8, que diz-nos assim a palavra do Senhor: esta é a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Muito bem, então somente essa expressão para que dela venhamos a tirar proveito nesta noite para os amigos, aqueles que estão nos ouvindo. Quando nós observamos essa escrita de Salomão no livro de Cantares, é um livro que não leva de forma enfática o nome de Deus, mas é um livro considerado pelos judeus porque retrata o relacionamento amoroso de Deus com a nação de Israel e por este motivo tem a sua inspiração divina e foi aceito no cânon sagrado como também para os judeus. Isto para os judeus, para os gentios ou para nós que somos a igreja do Senhor, compostas de judeu e de gentil. Esse texto, este livro retrata de um relacionamento de Deus com a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E tem muita riqueza neste livro, porque ele traz um relacionamento de afinidade entre Salomão e a Sulamita. A Sulamita nada mais era do que uma camponesa, cuja vida de trabalho secular, conforme o capítulo 1, versículo 6, ela conhece Salomão, tinha ela o hábito de apacentar as cabras nos montes, e Salomão, de vez em quando também, quando príncipe, ele fazia este papel, e ele tinha um grupo de pastores e que ele tomava parte com eles. E nesta ocasião, por meio destes momentos, ele conhece essa jovem, ela se destaca dentre outras jovens do palácio, e daí vem o relacionamento. Mas não é este o fim, nem o objetivo que queremos trazer com pormenores no livro de Cantares. O que queremos falar é sobre a voz do amado, a importância que a noiva, que a Sulamita dá à voz do noivo aqui. E isto me chamou muito a atenção, porque nestes últimos dias, mais que nunca, precisamos ouvir a voz do noivo. E nós observamos que desde o capítulo 1 até o capítulo de número 8 deste livro, o que mais chama a atenção da Sulamita não é a presença física do seu noivo, não é a beleza estética que ele tinha, ou a glória com a qual ele, como príncipe e rei, tinha. Não, senhor, o que mais chama a atenção da Sulamita em todo o livro é a voz do amado, e ela vai estar constantemente falando da importância da voz. Ela demonstra os sentimentos que ela tem pela voz dele. Isto dado aos elogios que ele trazia, dado a forma com que ele falava para ela, era tão especial para ela que se destacava das vozes dos pastores. Ela tinha a voz dos guardas, ela tinha a voz das moças, ela tinha muitas vozes para estar ouvindo ali, só que a voz do noivo era especial, e isso chamou a atenção da Sulamita, e ela ansiava por esta voz. Observe de que ela mostra com toda clareza o quanto ela tinha anseio por esta voz. Até quando dormia, ela sonhava com a voz dele. No capítulo de número 2 do livro de Cantares de Salomão, melhor, capítulo 5, versículo de número 2, nós observamos esta verdade. Ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. Ela não deixava de pensar na voz, até dormindo, ela ansiava, ela tinha anseio em ouvir a voz do noivo. Lhe fazia bem, lhe trazia alento. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 6, ela se sente alentada, ela desfrutava desta voz dele. Capítulo 5, versículo de número 6 diz assim:
Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, não me respondeu. Mas ela diz com muita clareza que a voz dele fazia com que ela estremecesse. Ela sentia o anseio e sentia-se bem com a voz dele. Trazia alento para a sua vida. No capítulo 5, versículo de número 16, ela diz assim: o seu falar é muitíssimo suave. Então, nós vamos observar que é uma riqueza com relação à voz do noivo. Ainda no capítulo 8, o último capítulo, termina praticamente ela desejando ouvir a sua voz, mostrando o quanto a sua voz era influenciadora, não somente para ela, mas até para outros. Capítulo de número 8, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: ó tu que habita nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam, faz-me, pois, também ouvir. E ela diz: vem depressa, amado meu, e faz-me semelhante ao gamo. Então nós vamos observar aqui de que a voz de Salomão, ela era uma voz que chamava a atenção da sulamita. Ela tinha prazer em ouvir a voz. E é interessante que quando Jesus ele começa a falar para o povo, para a nação de Israel, para aqueles que ali lhe ouvia, a sua voz se destaca, a sua voz se torna conhecida. E ele diz que todas as suas ovelhas conhecem a sua voz. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 10. Então, a sulamita se sentia em paz quando ouvia a voz. A sulamita se sentia alegre quando ouvia a voz do noivo. Ela sentia-se bem com a voz do noivo. E isto lhe dava alegria. E também, quando ele viajava, ela não via a hora de voltar. Porque ela dizia: entre todos que falam, mas quando se ouvir a voz dele aí na rua, quando se ouvir a voz dele se aproximando, eu vou saber que é ele. Então, logo ela tinha essa percepção da voz do seu amado. E nós, como igreja, precisamos estar com os ouvidos tal como o da sulamita, até dormindo está almejando ouvir a voz do querido noivo chamado Jesus. João capítulo 10, versículo de número 3 ao versículo de número 5, a Bíblia nos diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Glória ao nome de Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então a voz de Jesus, ela é singular, ela é especial, tal como a voz do noivo de Salomão. E eu estava lendo isto, pensando nisto, e nesta conturbação, há um momento em que a noiva, ela sai nas cidades, nas ruas, e quando ela está nas ruas, os guardas param ela naquele meio escuro, perguntam a ela o que é que ela está fazendo, e ela diz: eu estou procurando o meu amado, eu estou procurando o meu querido, eu estou procurando aquele a quem ama a minha alma, porventura não viste? A voz dela criava sede em querer estar perto do noivo. E às vezes é assim na vida secular e dentro do relacionamento de namoro, noivado e até entre os cônjuges. A voz do noivo, do marido, do namorado, ela é uma voz que traz segurança, paz, tranquilidade, harmonia. Isto quando realmente há amor em essência envolvido. E se tem uma coisa que Jesus tem, é amor, porque Ele mesmo é amor, Ele é o amor de Deus. Deus é o amor em pessoa, podemos assim dizer. E quando a voz de Jesus está soando, ela traz alento, ela traz paz, ela traz alegria. E eu louvo a Deus porque Jesus, Ele fala-nos em todas as línguas. Alguém dizia que Jesus não falava grego. Jesus falou grego, porque o grego era uma língua pagã para os judeus, e muitos deles não pronunciavam sequer alguma palavra no grego. Mas Jesus, Ele falava grego, falava latim e falava hebraico.
E nós observamos no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 19, versículo de número 20, que quando Herodes foi crucificá-lo, colocou lá em 3 linguagens: rei dos judeus em hebraico, colocou em grego e colocou em latim, como diz a Bíblia Sagrada. Podemos atestar isso. E não somente isto, mas quando lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Jesus estava dizendo que eram as 2 letras principais do alfabeto grego. Ele estava dizendo que era a primeira letra do alfabeto grego e a última letra, a alfa a primeira e a última. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. E são 22 letras do alfabeto grego. Se Jesus cita isto, ele falava. E sem contar de que Jesus, ele se relacionou com muitas pessoas. A mulher cirofenícia, no capítulo de número 15 do livro, do capítulo de número 7 do Evangelho escrito por Marcos, e o versículo 26, a Bíblia diz que aquela mulher cirofenícia grega, ela estava ali pedindo para que Jesus curasse a sua filha, e ela vinha gritando atrás dele, e ela falava na sua língua, ela falava gentílica, ela falava o grego. E é interessante de que Jesus ouviu ela falar, os discípulos que ali estavam também ouviu, e Jesus desenvolveu um diálogo com aquela mulher, ainda que tentando rejeitar, tentando não dar continuidade àquele diálogo, àquela conversa, mas a mulher insiste, a mulher continua insistindo, e Jesus atende ela e opera um milagre, e depois ainda elogia e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel, grande é a tua fé, ó mulher. Então nós observamos de que Jesus falava grego, Jesus falava latim, Jesus falava hebraico, porque ele tinha que alcançar, inclusive até mesmo onde ele cresceu, a Galileia. Mateus capítulo de número 4, se não me foge da memória o versículo 15, chama Galileia dos gentios. A Galileia, é uma cidade que há um lago muito grande, que é chamado Lago da Galileia, que também é considerado o mesmo lago de Cafarnaum, o mesmo lago de Genezaré. Todos esses nomes aplicam-se a um único lago, que é o Lago da Galileia, porque às vezes a gente vê na Bíblia e pensa que são muitos lagos, não é? Que não é o mar ali no contexto é porque é uma imensidão de água, mas é um lago de água doce, e haviam muitas cidades, Tiberíade, a cidade de Cafarnaum, a cidade da Galileia, e todas elas nas regiões em volta ao lago ouviram Jesus falar, ouviram Jesus pregar. E é interessante que tanto na Galileia, como em Tiberíade, como em Genezaré, como em Cafarnaum, todos eles conheciam a voz eminente de Jesus. Até o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, conhecia a voz de Jesus, porque em Lucas capítulo de número 8, versículos de número 22 a 24, a Bíblia diz que quando ele dormia na polpa do barco, ele foi acordado pelos discípulos, e os discípulos disseram: mestre, olha o que está acontecendo. E ele se levanta, ele acorda, e ele olha o mar, ele olha o vento, ele diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e tudo se fez bonança. Então até o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, ele conhece a voz do amado. Aleluia, glória a Deus, porque os discípulos olharam e disseram: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? A voz de Jesus é a voz do amado. Nesta noite, você que está me ouvindo, está em casa, eu não sei se está com o coração perturbado, com a alma angustiada, mas a voz do amado traz calma. A voz do amado traz alento, a voz de Jesus traz tranquilidade. Em meio a esta conturbação, ele aparece e diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e tudo se faz bonança, porque a voz dele entra hoje, ecoa na tua casa, através das ondas emissoras da internet, essas mensagens que estão sendo transmitidas através de cultos, de live. É Jesus entrando e dizendo: eu sou o amado da tua alma. Que você possa dizer nesta noite, como disse, aleluia, a Sulamita: o meu amado é meu e eu sou dele, e eis aí a voz do meu amado. Não tem nada que segure a voz do amado. A Sulamita diz assim: ele está por detrás das paredes, ele está vendo, ele está ouvindo tudo, e quando ele quer falar, ele fala. Aleluia, glória ao nome precioso de Jesus. Então nesta noite, meu amigo, você que está me ouvindo, quem sabe sentou aí na sala
da sua casa, junto à sua esposa, você que é desviado, você que está afastado da presença do Senhor Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: a voz de Jesus está ecoando dentro da tua casa, a voz de Jesus está ecoando nesta noite através deste culto, através deste momento, e eu tenho certeza de uma coisa, que assim como a sulamita descansava, você pode encontrar descanso, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele conclui nos versículos de número 28 e 29 do capítulo de número 11 de Mateus, com muita precisão: e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, a palavra, a voz de Jesus traz alento, traz descanso, traz calma, traz harmonia. É interessante nós observarmos que os inimigos de Jesus não queriam que ele pregasse até mesmo em outras línguas, conforme João 7 e o versículo de número 35, quando nós lemos ali, alguns dos discípulos, alguns dos fariseus dos judeus, quando ouviram que Jesus dissera que estaria indo para um lugar que eles não poderiam, ele disse: para onde é que ele vai? Ele vai bem pregar para os judeus, para os gentios, ele vai bem pregar para outro povo, porque se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer é falar com o homem, irmãos. Deus tem prazer em falar com o ser humano, e Jesus tinha em si esse desejo de falar com o homem. João capítulo de número 7, versículo 35, diz-nos assim a palavra de Deus: disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este? Que o não acharíamos, o não acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Jesus fala para os gregos, Jesus fala para os judeus, Jesus fala para o alemão, Jesus fala para o brasileiro, para o chinês, para o japonês. Aonde estiver chegando essa mensagem, Jesus está falando. A voz de Jesus, ela rompe as barreiras, rompe toda e qualquer obstrução, algo que estiver obstruindo, a voz dele vai lá e rompe e chega, porque Jesus é tremendo. Glória ao nome precioso. Ele rompe até o mundo dos mortos. Estava Lázaro já no Hades, conforme o evangelho escrito por João, capítulo 11, versículo de número 40 em diante. Nós vamos observar e entender ali que quando Jesus chega na porta do sepulcro e diz: Marta, tira a pedra, ele chamou o nome de Lázaro. Lázaro estava no mundo dos mortos, no Hades, e não tinha, irmão, não tem como. Na lógica humana não há como, mas Jesus soou e disse: Lázaro, aleluia, vem para fora. E eu fico pensando, toda vez que eu cito esse texto e me lembro, eu fico imaginando as células em estado de decomposição, tudo já completamente degradado, mas daqui a pouco a voz começou a produzir vida. A voz de Jesus produz vida. Não foi à toa que a sulamita disse: quando ele falava eu me derretia, quando ele falava eu sentia algo acontecendo dentro de mim. Jesus fala e você sente e sabe que ele está falando com você e lhe convidando nesta noite. A voz de Jesus, olha, irmãos, nestes últimos dias Jesus está falando e às vezes alguém não está ouvindo, mas a voz dele está ecoando dentro de todo esse sistema, dentro de toda essa corrupção, dentro de toda essa dificuldade, mas a voz dele está ecoando fortemente, dizendo: eu estou vindo, eu estou chegando. E a sulamita dizia: eis aí a voz do meu amado, ele está chegando, ele está vindo, aleluia, glória a Deus. É interessante que funciona desta forma, meu querido, meu amigo, aqueles que às vezes não entendem, mas quem estava de longe e que quando estava chegando, muitas vezes ele já dava o grito, dizia: eu estou chegando, viu? Olha, já eu chego por aí. Ele vai dando os prenúncios de que está chegando de viagem. Manda um e-mail, manda mensagem, manda torpedo, sai mandando tudo via WhatsApp, sai usando os meios todos para dizer: eu estou chegando, estou já chegando. E Jesus está já chegando, aleluia, está já voltando. E Paulo disse que aqueles que amam a sua vinda devem estar preparados, devem estar ansiosos, devem estar almejando a vinda de Jesus. Em meio a tudo isso, o único sentimento que eu tenho forte dentro de mim é este: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Outro dia vinha saindo do matutino ali da congregação, antes de sair o decreto de que não haveria culto presenciais, e eu vinha me sentindo tão bem, irmãos, mas eu vinha tão alegre no caminho, que eu quase fazia uma oração dizendo: Jesus me leva. Aí eu me lembrei, na hora eu parei. Eu tive que parar, eu disse, porque eu digo: meu Deus, tem que ter cuidado com o que a gente diz, porque senão ele leva. Um dia Deus usou alguém e disse assim para mim, disse: homem, eu escuto tudo o que tu diz e levo a sério. Então quando eu pensei, eu disse, eu vinha tão alegre, irmão, mas tão alegre, sentindo a presença de Deus e dizendo a ele: Senhor,
eu já estou pronto para ir, eu já estou pronto para ir. Se tu quiseres, e quando eu disse se tu quiseres, aí eu tive que parar. Eu parei porque eu disse, vai que ele me leva como levou Enoque. Aí a minha esposa e os meus filhos, não que isso seja impedimento, claro, mas porque ele ainda tem alguma coisa para fazer na terra comigo. Mas eu vinha tão alegre, irmão, que eu cheguei a pronunciar essa expressão. Aí quando eu disse, Senhor, eu estou pronto, se tu quiseres, aí eu disse, meu Deus, mas se tu também tem alguma coisa ainda, eu quero fazer. Não estou querendo atropelar os teus planos, mas é tão bom a presença de Jesus, é tão bom que a gente almeja estar com Ele, irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos almejar. Alimente nesta noite você que está aí em casa. Olha, irmão, Jesus, os irmãos creem que Jesus fala aqui, fala lá. Então Jesus está falando aí na sua sala, no seu quarto, onde você está. Jesus está dizendo, afina os teus ouvidos e ouve a minha voz. Tem calma nessa tribulação, porque Ele ainda acalma o mar, acalma o vento. Aleluia, glória ao nome bom de Jesus, glória a Deus. Então a voz do amado, ela traz calma, traz alento, traz paz, irmão, e traz segurança. Eu me lembro de um testemunho rápido de um adolescente que quando faltou luz dentro de casa, Juninho, o nome dele, aí quando faltou energia, tudo escuro, e ele estava no quarto, e o menino tinha um medo do escuro terrível. Aí ele começou a chorar do quarto, chorar e gritar pelo nome, papai, papai, e ele chorava mesmo com aquele desespero, muito medroso ele. E o pai olhou e se levantou da cama, não poderia acertar o quarto em passadas rápidas. Então o pai com muita calma disse, Juninho. Aí ele disse, sim papai, já chorando, estremecendo. Aí o pai disse, tenha calma. Aí quando o pai disse, tenha calma, ele começou a sentir tranquilidade. E o pai disse, olha, você está me ouvindo bem? Ele disse, estou papai. Ele disse, então você vai sair do seu quarto devagar, não vai bater em nada. Você vai seguir o som da minha voz e eu vou ao seu encontro. Tá bem, Juninho? Aí Juninho disse, tá bem, papai. Mas o senhor não fica calado não, vá falando. E o pai ia falando, Juninho, vá se aproximando. Ele disse, eu estou me aproximando, papai. E o pai Juninho chegou a alguns passos de se encontrar e o pai ficou em silêncio. Aí o menino parou também e o menino Juninho disse assim, papai, o senhor foi-se embora, o senhor está aí? Aí o pai disse, não, meu filho, eu estou aqui. Ele disse, por que o senhor parou de falar? Ele disse, era para ver se você parava. Você parou? Aí ele disse, eu parei, papai. Ele disse, então você só caminhe quando eu falar com você, quando eu chamar o seu nome. Ei, continua caminhando no som desta voz. Dá para continuar, o pai está falando, aleluia. E a gente vai seguindo a voz dele. Está escuro, mas vai ouvindo a voz dele, que a gente não tropeça, não bate em lugar nenhum, mas é ouvindo a voz do pai, a voz do noivo. Glória a Jesus. Nesta noite, você que está afastado, você que quem sabe nunca mais sentiu a presença de Deus na sua vida, a voz de Jesus enche a sua casa, aí onde você está. Glória ao nome de Jesus. Eu creio que Deus de perto é Deus de longe. Eu posso até gritar aqui como doido e alguém está assistindo aí e dizer, precisa tudo, precisa. Eu estou sentindo a mesma alegria, como se o templo tivesse com 1000 pessoas aqui dentro, irmão. A alegria é a mesma, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Então recebe aí dentro da tua casa a presença eminente do Emanuel, do Deus conosco. Ele não é Deus conosco? E se você quiser, dê um pulinho aí dando glória a Deus, fale em língua, sinta a presença dele na sua casa, na sua vida. Glória a Deus. E se quer se entregar para Jesus, venha, mas venha com pressa, porque ele está lhe chamando e lhe convidando e dizendo, vem meu filho, vem minha filha, volta para mim, vem para cá. Glória ao nome bom e precioso de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos concluir, porque o tempo já nos manda parar. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma expressão que eu gosto muito, que diz que a voz do Senhor faz parir as servas. A voz do Senhor faz tremer os montes. O salmista disse, a tua voz faz isso, e faz, irmão. A voz dele faz cada coisa maravilhosa. É só a gente acreditar e ficar ouvindo. O diabo não quer que a gente ouça. Então ele começa a tocar buzina, começa a fazer barulho. É tanto barulho que a gente quase não ouve a voz dele. Mas Jesus ainda fala. Jesus fala. Jesus fala aqui, Jesus fala aí, Jesus fala além, mas ele fala. Às vezes o homem está desapercebido, mas ele fala. E nesta noite eu lhe digo, pare e escute. É aqueles avisos que tem nas placas da linha do trem, não é?
Pare, olhe e escute. Glória a Deus. Então nesta noite olhe lá para o Calvário, Jesus de braços abertos lhe dizendo: pare, olhe e me escute. E o que ele te diz é: filho, filha, vinde a mim. Estás cansado, já ouviste tanta coisa, já ouviste tanto barulho, que estás com a tua alma perturbada, mas nesta noite eu tenho descanso para a tua alma. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe você, meu jovem, minha jovem, que por algum motivo se desmotivou, se sentiu triste e parou, mas o homem de Nazaré, o que palmilhou nas ruas de Jerusalém, aquele que encontrou-se com a mulher lá na cidade de Naim, quando ela ia enterrar o filho, ele parou para ela e disse: para, mulher. Ele parou o enterro, irmão. Jesus parou o enterro. Aí olhou para o jovem e olhou para a mulher e disse: você não chore. Porque Jesus sabe falar com todo mundo de forma bastante peculiar. Aí ele olhou para a mulher e disse: você não chore. Disse a viúva: fique aí, não chore. E ele olhou para o mancebo: e a ti eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Então nesta noite ele tem uma palavra de consolo para você, e tem uma palavra de ressurreição para aquele que já morreu, já desistiu. Então se você quer se voltar para Jesus, só é mandar a mensagem aí, dizer: eu estou me convertendo, quero me converter, e nós estamos aqui para orar por você. Então entregue a sua vida a Jesus, porque eis aí a voz do meu amado. Quantos nesta noite ouviram a voz do nosso amado através da sua palavra? Então creia tão somente que ele pode lhe dar vida e você ressurgir. Quem sabe está aí afastada, esfriou, mas jovem, minha jovem, eu quero lhe dizer: Jesus não se esqueceu de você, e ele diz: eu te amo, vem para mim, vem agora para os braços do Pai. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.